A Rosângela ela pergunta, Alberto, poderia nos comentar a respeito perdão e caridade? Como estávamos falando de perdão das coisas materiais, quero dizer que a manifestação da caridade moral, ela é um dos desafios mais importantes para o ser humano. E o perdão se constitui num dos mais desafiadores, porque é muito difícil perdoar. Sobretudo perdoar aqueles a quem amamos e que, por algum motivo, não conseguem fazer a correspondência do afeto. Na posição de um filho na ingratidão, de um pai que deserda um filho, de um esposo, de uma esposa que não corresponde à lealdade da relação, de um amigo na posição de amigo sócio, passa o outro para trás. Essas ocorrências, elas são muito dolorosas e elas exigem, demandam o exercício de um amor supremo, que se chama perdoar. Se caridade é doar, perdoar é doar integralmente, inteiramente, completamente, fechando um circuito de doação. Então, o perdão é um chamamento para que o ato de doar amor ele seja de tal modo vibrante, intenso, que consiga fazer o circuito e fechar o espaço, de tal modo a deixar o outro que viveu a experiência da agressão sensibilizado e aquele que foi alcançado pela agressão ou pela atitude negativa, livre, liberto. Porque o perdão, como exercício de caridade, liberta quem perdoa. Não é quem é perdoado. Quem é perdoado pode ou não se libertar, mas pode ficar no mesmo comportamento, ou então pode ficar se sentindo culpado. Mas quem perdoa, livra-se, porque sai da mágoa, sai do ressentimento, não leva aquela situação ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo de várias encarnações, porque há mágoas que são tão dramáticas que elas ultrapassam o túmulo, porque nem a morte mata. O perdão é medida salvacionista, libertadora para a alma, porque a morte não é capaz de matar o ressentimento. A pessoa sai do corpo e continua ressentida. Outro dia eu vivi uma experiência dessa ordem que eu quero compartilhar com os amigos. Era um cidadão que tinha acabado de desencarnar. Não faziam 6 dias que ele tinha desencarnado. E a pessoa que estava comigo na atividade profissional, na posição de cliente, de paciente, veio me narrando a ocorrência e dizia-me de que ela estava muito sensibilizada porque ela tinha ido a um velório e narrou a experiência que eu não vou esmiuçar aqui. Mas ela não conhecia o morto, né? A pessoa que tinha desencarnado. E quando ela está narrando, dizendo-me que ele morrera no campo de futebol, jogando bola, de infarto, ela começou a sentir dor no peito. E eu dei-me conta de que ela estava sob a influência do desencarnado. E ela, então, fez o transe e ele se comunicou, muito angustiado, fazendo menção ao conteúdo que ela tinha acabado de falar, que tinha sido a filha que tinha ficado órfã, e de mais outros 2 filhos que ficaram encrencados com ele. Enfim, ele veio pedir ajuda, mas estava ainda muito confuso, tenso, ansioso, sentindo dor, agoniado, meio inconformado com aquela situação, atordoado, a palavra talvez mais adequada para defini-lo. E eu fui dialogando com ele, conversando com ele, e lá pelas tantas eu disse, poxa, alguém te trouxe aqui. E quando eu disse alguém que trouxe aqui, ele revidou, dizendo, foi a minha mãe, e começou a xingar a mãe. E eu achei estranho, porque a mãe que o trouxera ao consultório, na posição de espírito desencarnado, é uma mãe, deveria naturalmente ser uma benfeitora. E ele começou a xingar a mãe. E eu fiquei sem entender porque ele estava xingando a mãe. E reclamando. E depois o diálogo foi seguindo, e ele saiu um pouco menos atordoado, mas ainda muito sofrido, naturalmente, que ninguém se refaz de uma desencarnação súbita como a dele sem estar preparado.
naturalmente que ele estava muito confuso. E com o compromisso de que íamos ajudar a filhinha dele de 6 para 7 anos, que ficava órfã, que dependia dele economicamente, a quem ele pedia que a minha paciente pudesse ajudá-lo. Acabou aquele momento e tudo, conversamos. Na outra sessão, a minha paciente chegou e disse: doutor Alberto, eu fiquei muito intrigada com o que aconteceu comigo, que ela não é espírita, com o que aconteceu comigo naquele dia, porque eu fiz aquele transe, aquele espírito se comunicou por mim, e eu fiquei pensando se aquilo não era da minha cabeça. Eu não conhecia ele, eu não estava impressionado com a morte dele, eu estava impressionado com a filhinha dele, que fez uma oração tão bonita, fez uma fala tão bonita no necrotério, e aquilo me sensibilizou, era isso que estava me sensibilizando, não era ele. Então eu achei que era da minha cabeça aquilo. Então, quando eu saí daqui, depois eu fui procurar saber daquele homem. E o senhor não sabe que o que aquele disse era verdade mesmo? Ele tinha uma mãe, que ele odiava a mãe dele. Porque quando ele nasceu, a mãe dele deu ele para a irmã criar. E ele nunca perdoou a mãe, porque deu para a irmã criar. A mãe já tinha morrido. E ele continuou vivo, sem perdoar a mãe. E ela disse, então, ele estava falando mal da mãe dele, porque ele ainda não perdoou a mãe dele, doutor. Então, a mãe dele foi a mãe dele mesmo que trouxe ele para cá. Eu digo, o fato de morrermos não muda o nosso estado interior. Ele odiava a mãe antes de desencarnar, não conseguiu perdoá-la porque ela doou para a irmã criá-lo desde pequeno, e ele desencarnou, a mãe o ajudando, levando ao consultório para ele ser ajudado, e ele ainda revoltado com a mãe. Vejam como é que é o perdão. Ele não se faz de improviso. A morte não acaba com a nossa dor e nem muda o nosso estado da alma. Nós continuamos do mesmo jeito. Então ele se comunicou tal como quando ele estava no corpo, do mesmo jeito, revoltado com a mãe. E a mãe, por certo, sabe lá pelo quê, deixou que a irmã criasse, ali, que desencarnou antes dele, devotada, estava ao encontro dele, recebendo na sua desencarnação, agora num parto às avessas, cuidando dele, mas ele revoltado com a mãe. Então, a maior caridade que podemos fazer a uma circunstância de um agressor é perdoá-lo. É bom para ele? Talvez, mas é bom para quem perdoa. Porque quem perdoa se liberta. Então, essas é uma das manifestações da caridade que a gente não leva em consideração. A gente transformou a caridade apenas numa perspectiva material e esqueceu a caridade moral e espiritual que Allan Kardec trata aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos estar muito atentos com a paciência com os avós, a paciência, às vezes, com o filho que traz um distúrbio, a paciência com o irmão que, às vezes, está atrapalhado, com um tutor ou um pai que é dependente de álcool, com um chefe que, às vezes, é demasiadamente cobrador. Enfim, paciência. É um exercício de caridade que precisamos exercer todos os dias, porque todos os dias nós somos demandados pela paciência. O perdão é um outro tipo de caridade que podemos exercitar, dramático, que exige tanto mais quanto mais a ofensa se estabelece em cima de um amor que não foi respeitado, que foi traído, que foi violado, que foi adulterado. Quanto maior é o amor que vincula duas pessoas e que sofre algum tipo de adoecimento, maior é a dor que precisa ser perdoada. Então, o perdão é um dos exercícios mais libertadores da caridade moral. Se a gente não consegue, pelo menos, exercitar um pouquinho, né? O exercício do perdão. Porque ao nosso olhar, ele é bem difícil, né, Alberto? Eu escrevi um livro sobre o perdão. E eu digo nesse livro que quando a gente não consegue perdoar alguém, a gente tem que exercitar o perdão em terreno neutro. Terreno neutro é poder fazer o exercício do perdão em situações que não nos dizem respeito emocionalmente profundamente. É treinar, desculpar,
é treinar o exercício do amor por outras pessoas, porque isso, o exercício do amor, num campo de relações aparentemente neutras, ou seja, não familiares, onde não há vínculos, ele vai nos exercitando a competência do amor. E o amor é a matriz do perdão, porque só perdoa quem ama. Então, se o amor é talvez uma das matrizes da ofensa, quando não respeitado, ele também o é da cura. O perdão é como uma água que vai correndo e você bloqueia a água do riacho, cresce, ou do rio, e causa um estrago, gera, por assim dizer, um alagamento. O que é o perdão? O perdão é permitir que essa água ultrapasse o obstáculo e continue seguindo o seu curso, sem promover o alagamento. É criar um espaço onde ela possa percorrer de modo a que ela ultrapasse o obstáculo e continue o seu propósito de vida seguindo. Assim é o perdão. O perdão é a capacidade do exercício do amor para transpor os desafios que se lhe antepõem à manifestação da fluência dele na vida. Maravilhoso.